Olá galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal IdeaTube. Meu nome é Danilo Menezes e na aula de hoje falaremos sobre os tipos de sensores industriais, onde iremos aprender a efetuar a sua instalação elétrica, conhecer o seu princípio de funcionamento e ver exemplos de sua aplicação, seja em equipamentos ou dispositivos. Então vem comigo que a aula hoje está muito interessante. Solta a vinheta, DJ! Canal IdeaTube. O primeiro tipo de sensor que veremos é o fotoelétrico com sistema por barreira de luz. Ele é composto basicamente por duas partes, o emissor e o receptor. O emissor ele tem a função de enviar um feixe de luz do tipo infravermelho, enquanto o receptor tem a função de receber esse feixe de luz. Então, inicialmente, quando não temos nenhum obstáculo obstruindo esse feixe de luz entre o emissor e o receptor, nós manteremos a nossa carga ligada ou acionada. Mas a partir do momento que esse feixe de luz for interrompido por uma pessoa ou um objeto, automaticamente nós teremos a nossa carga desligada, ou seja, desacionada. Este tipo de sensor tem várias aplicações, como por exemplo na porta de elevador, utilizado para não ocorrer o esmagamento de pessoas ou objetos. Além disso, dentro da indústria é utilizado para delimitar a área onde o operador pode ou não entrar, como por exemplo em áreas de operação de braços robóticos. Então, no momento que o braço robótico atinge um ponto onde o operário poderia entrar, automaticamente aquela zona fica impossibilitada de ser utilizada. Ou até mesmo se o ser humano ultrapassar aquele limite da barreira de luz, automaticamente o equipamento para de funcionar. Podemos utilizar ainda barreira de luz para contagem de peças. Vamos agora ao esquema de ligação. Esse tipo de sensor trabalha com uma tensão de 24 volts em corrente contínua. Então vamos ligar aqui o positivo da fonte ao positivo do sensor. Da mesma forma o negativo da fonte ao negativo do sensor. Então inicialmente nós temos aqui que o feixe de luz está saindo do emissor e chegando até o receptor. Então nessa situação nós mantemos a nossa carga, aqui representada por um sinaleiro de LED, acionada. Mas no momento quando esse feixe de luz é interrompido entre o emissor e o receptor, automaticamente a nossa carga é desacionada. Então o feixe de luz ele está estabelecido entre emissor e receptor, nossa carga está acionada. Quando interrompemos esse feixe de luz, a nossa carga é desligada. Então aqui com um objeto branco nós conseguimos visualizar aqui melhor o feixe de luz, que é emitido pelo nosso emissor e que automaticamente vai interromper esse feixe de luz entre emissor e receptor. O segundo tipo de sensor que veremos é o indutivo. Então, internamente dentro desse sensor, ele possui um circuito eletrônico capaz de criar um campo eletromagnético na face sensora. E quando aproximamos um objeto do tipo ferro magnético, existe uma interação entre esse campo eletromagnético e o objeto, fazendo assim o acionamento do sensor. Então, o sensor do tipo indutivo vai detectar apenas materiais metálicos. Podemos instalar o sensor indutivo próximo a um pino metálico fixado no eixo de um motor, e sua função será enviar os pulsos gerados para um registrador que irá informar quantas voltas o eixo do motor girou. Neste exemplo, temos que o motor girou 60 voltas no intervalo de 1 minuto. Vamos agora ao esquema de ligação. Então vamos ligar aqui o positivo da fonte com o positivo do sensor e o negativo da fonte ao negativo do sensor. Então inicialmente a nossa carga está desligada, porque o sensor ainda não detectou um material metálico e também porque estamos utilizando o contato normal aberto. Então se encostarmos aqui na face sensora do sensor um material do tipo papelão, ele não vai detectar. Um material também plástico, ele não vai detectar esta presença, mas se aproximarmos aqui um material metálico, aí sim o nosso sensor detecta esse tipo de material e aciona a nossa carga. Então esse tipo de sensor só vai funcionar detectando materiais do tipo metálico. O terceiro tipo de sensor que veremos é o fotoelétrico difuso. Então ele possui o emissor e o receptor em um mesmo invólucro. Então quando um objeto intercepta esse feixe de luz,
Ele bate no objeto e retorna até o receptor, fazendo assim o acionamento do sensor. Esse sensor ele possui algumas limitações em relação ao objeto a ser detectado, que não pode ser muito pequeno, possuir superfícies rugosas ou até mesmo ser um objeto muito escuro, ao ponto de absorver toda essa luminosidade gerada pelo sensor. Este tipo de sensor tem várias aplicações, como por exemplo a contagem de peças que estarão interceptando o feixe de luz ao passarem na frente do sensor, sendo transportadas por uma esteira. Vamos agora ao esquema de ligação do sensor fotoelétrico difuso. Então vamos ligar aqui o positivo da fonte ao positivo do sensor e o negativo da fonte ao negativo do sensor. Então nós temos que o sensor está ligado, então ele já está enviando o feixe de luz do tipo infravermelho. Quando algum objeto intercepta esse feixe de luz, automaticamente ele bate no objeto e retorna até o receptor e o nosso sensor aciona uma saída para ligar a nossa carga. Então mais uma vez eu pegando um outro tipo de objeto, quando esse feixe de luz ele é interrompido, automaticamente o nosso sensor é acionado. Então, esse tipo de sensor ele é utilizado para detectar vários tipos de objeto. No entanto, que esse feixe de luz consiga bater no objeto e retornar até o receptor. O quarto tipo de sensor que veremos é o capacitivo. Seu funcionamento se dá pela diminuição do dielétrico presente entre as duas placas do capacitor. E isso ocorre quando aproximamos um objeto capaz de interagir com o campo elétrico gerado pelo mesmo. Aqui nós temos um exemplo de aplicação do sensor capacitivo no controle de nível dentro de um tanque. Então instalamos o sensor na altura do nível que queremos controlar e ajustamos o sensor para detectar o fluido toda vez que este valor for alcançado. Este tipo de controle é largamente utilizado no enchimento de garrafas de variados tipos de líquidos, como água, sucos e refrigerantes. Vamos agora ao esquema de ligação do sensor capacitivo. Vamos ligar aqui o positivo da fonte com o positivo do sensor e o negativo da fonte com o negativo do sensor. Então, se aproximarmos aqui um material feito de papelão, o sensor não consegue detectar. Um material plástico também não consegue detectar. Mas se aproximarmos um material feito de ferro magnético, ele vai conseguir detectar. Então esse tipo de sensor só consegue detectar materiais que consigam interagir com o campo eletromagnético. Por exemplo, uma parte do corpo humano, ou até mesmo se tivermos um fluido que seja condutor de eletricidade, por exemplo a água, esse sensor vai conseguir detectar. Então a parte do copo onde contém o fluido ele consegue detectar, a parte de cima do copo que não tem o fluido ele já não consegue detectar. O quinto tipo de sensor que veremos é o óptico reflexivo. Então ele possui dentro de um mesmo invólucro o emissor e o receptor de luz. E além disso será necessário um espelho prismático, que será responsável por refletir esse feixe de luz, chegando até o receptor. Caso esse feixe de luz seja interrompido por algum tipo de objeto, o sensor será acionado automaticamente. Este tipo de sensor pode ser utilizado em várias aplicações, como por exemplo um produto sobre um pallet em uma esteira, um pedaço de madeira ou até mesmo um produto ensacado sendo transportado por uma esteira. Vamos agora ao esquema de ligação. Então vamos pegar aqui o positivo da fonte e ligar no positivo do sensor, da mesma forma o negativo da fonte ao negativo do sensor. Então automaticamente o feixe de luz está saindo do emissor, batendo no espelho prismático e retornando para o receptor. Quando nós temos essa situação, ele mantém a nossa carga acionada. Mas ao momento quando um objeto interrompe esse feixe de luz, entre o emissor, o espelho prismático e o receptor, automaticamente nós temos a nossa carga desacionada. Então esse tipo de sensor só vai funcionar com objetos do tipo opaco, ou seja, aqueles objetos que vão absorver o feixe de luz e não vai permitir que ele seja refletido para retornar até o receptor. Então se utilizarmos, por exemplo, um objeto transparente, o feixe de luz continua passando por esse objeto, bate no espelho prismático e retorna até o receptor. Então esse tipo de objeto ele não seria identificado por esse tipo de sensor. Então se utilizarmos esse tipo de sensor para detectar esse tipo de material, ele não irá funcionar corretamente. Teremos que optar por um outro tipo de sensor
que consiga detectar também objetos do tipo transparente. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo do canal IdeaTube. Peço para você se inscrever, dar aquele joinha e até o próximo vídeo. Forte abraço!